Olá, vamos aprender agora uma verdade sobre a palavra de Deus. Crianças, quem aqui já ouviu falar sobre o camaleão? O camaleão é um bichinho, uma espécie de lagarto, que onde ele chega, ele muda de cor. Ele muda. Se ele chegar em algum lugar verde, ele vai ficar verde. Se ele chegar em um lugar azul, ele vai ficar azul. E assim vai. Vai depender do ambiente onde ele estiver, para que a cor dele seja da cor daquele ambiente. E nós sabemos que existem muitos cristãos que agem como se fosse um camaleão. Por quê? Porque quando estão na casa de Deus, na igreja, aprendendo a palavra, eles têm um comportamento, porque estão ali junto com os irmãos, com o pastor, ouvindo a palavra de Deus, e o comportamento dele, então, é um. Mas quando eles saem e vão para casa, o comportamento é outro. E quando vão na escola, o comportamento é outro. Na escola, na faculdade. Quando estão com os amigos, o comportamento é outro, completamente diferente. E quando estão em algum outro tipo de ambiente, na frente da internet, por exemplo, ou da televisão, o comportamento é outro. Ele já não é aquele mesmo cristão que na igreja age de uma forma diferente. Não, para cada ambiente ele tem um tipo de comportamento. Mas nós não podemos agir assim, porque a palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14, nos ensina que nós devemos permanecer naquilo que aprendemos. E nós aprendemos na palavra de Deus que nós devemos agir da forma que a Bíblia, que o Senhor Jesus nos ensina. Nós não podemos agir conforme aquilo que os nossos coleguinhas, ou os nossos colegas de trabalho, ou da escola, nos ensina, mas assim como a palavra de Deus nos ensina. Por isso, se tem alguém que está agindo assim, que na frente da internet você tem um comportamento diferente, que com seus colegas você se comporta de outra forma, ou faz alguma coisa que desagrada ao Senhor Jesus quando você está longe do seu pastor, ou da sua esposa, da sua mamãe, ou do seu papai, você precisa se apresentar diante de Deus e apresentar todos os seus comportamentos. Todos os seus comportamentos precisam ser levados diante de Deus. Tudo que você faz de errado precisa ser levado diante de Deus. Para que você tenha sempre o mesmo comportamento em todos os lugares. E não assim, em cada lugar que você vai, você agir de uma forma diferente. Por quê? Nós temos um grande exemplo na Bíblia de 3 jovens que aprenderam a palavra de Deus, mas que foram levados cativos para a Babilônia. E lá o rei fez um decreto. Ele pediu, o rei Nabucodonosor fez uma grande estátua de ouro e queria que todos, ao som dos instrumentos, se prostrassem e adorassem a imagem que ele havia mandado erguer. Mas os 3 jovens não obedeceram, porque eles sabiam que eles não poderiam adorar outro Deus que não fosse, outra pessoa que não fosse o Senhor Deus a quem eles haviam aprendido desde pequenos. E então o rei Nabucodonosor havia dito que quem não obedecesse à ordem dele seria lançado numa grande fornalha de fogo ardente. Muito fogo, muito quente. E como os 3 jovens não obedeceram, eles foram lançados dentro daquela fornalha de fogo ardente. Eles foram lançados lá para morrerem queimados, porque eles disseram para o rei que eles preferiam obedecer a Deus do que a ele. E então eles foram lançados na fornalha para serem queimados vivos. Mas o rei observou que os jovens estavam andando tranquilamente dentro da fornalha e que além dos 3 jovens existia outra pessoa junto com eles. E ele disse que parecia o filho dos deuses. E esse homem que ele viu andando era, hoje nós podemos dizer que era o Senhor Jesus que estava ali presente com aqueles 3 jovens, livrando eles porque eles foram obedientes à sua palavra. Então, crianças,
mesmo que nós estejamos sob extrema pressão ou que os seus coleguinhas te ameacem, que você não é de nada ou alguma coisa assim, seja obediente como esses 3 jovens, que mesmo sabendo que seriam lançados na fornalha de fogo ardente, não mudaram o seu comportamento. Pelo contrário, obedeceram à palavra de Deus, foram fiéis a Deus e não se queimaram. Nem as suas roupas ficaram cheirando fumaça, porque o Filho de Deus estava lá para os livrar. Então, que nós possamos ser assim, sempre obedientes à palavra de Deus, tendo sempre o mesmo comportamento em todos os lugares, e não sendo como o camaleão, que muda sempre de cor quando ele chega num ambiente diferente. Sejamos, então, sempre a mesma pessoa. Amém?